Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais um conteúdo destinado aos alunos do sétimo ano da Escola Estadual Ordem e Progresso. O nosso tema de hoje é pirâmide etária. Esse assunto aparece no nosso PET de número 2. Então a gente pode acompanhar pelo material e prestar atenção aí nos conteúdos e depois responder aí todas as questões propostas do nosso PET. Então, iniciando aí os nossos trabalhos do dia, antes de fato de tratar da pirâmide etária, a gente vai explicar um pouquinho o que é uma estrutura etária. E aí a gente vai falar da estrutura etária brasileira. Então, quando a gente fala em estrutura etária, é comum dentro do estudo, né, das pirâmides etárias, a gente encontrar aí esse termo. Em algum local a gente lê lá estrutura etária. E o que é essa estrutura etária? Do que se trata? Então ela é a forma como a população brasileira está distribuída de acordo com a idade. Então, quando se fala em estrutura etária, tem a ver com a questão da idade. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que eu tenho no Brasil 12 milhões de pessoas na faixa entre 0 e 12 anos de idade. Então, estou falando de uma estrutura etária, da quantidade de pessoas que eu tenho dentro de uma determinada faixa aí de idade. E a estrutura etária também pode tratar ali a respeito do gênero. Então, de 0 até 12 anos, eu tenho lá 10, 12 milhões de pessoas. Desses 10, 12 milhões de pessoas, 40% é formado por homens, 60% formado por mulheres. Então, isso que é a estrutura etária. Serve para o Brasil, mas eu posso falar da estrutura etária de qualquer país. Então, estou dividindo a população de acordo com a idade e de acordo com o gênero também. Então, quando se fala de estrutura etária, eu estou falando dessa divisão. E aí, uma forma mais simplificada, mais fácil de entender e de visualizar essa estrutura etária é através das chamadas pirâmides etárias. Então, o nosso assunto, né, o tema da nossa aula, que é a pirâmide etária, é exatamente entender essa situação, conseguir olhar para uma pirâmide etária e aí, com base na observação, eu consegui chegar a uma série de conclusões a respeito da estrutura etária do país que representa aquela pirâmide. No nosso caso, a gente vai trabalhar só com o Brasil. Então, ao olhar uma pirâmide etária, eu tenho que conseguir identificar, por exemplo, em relação à questão da idade. Então, de 0 a 4 anos de idade, qual é a população brasileira dentro dessa faixa? De 0 a 4 anos, quantos são meninas? Quantos são meninos? Então, a pirâmide etária, ela nos dá essa informação. E aí eu coloquei, então, no tópico abaixo, que a pirâmide etária, na verdade, ela é uma espécie de gráfico. Ela é um gráfico que está representando para a gente essa composição da população em valores absolutos. Então ela vai me mostrar o tamanho total da população de um determinado local e me dá também essas proporções. Como eu comentei aqui, tenho lá 55% da população formada por mulheres, os 45% restantes formados por homens. Então a pirâmide etária ela me dá essas informações do tamanho da população e da divisão dessa população entre homens e mulheres. Então, pirâmide etária, sempre que a gente escutar, não precisa mais de se assustar aí com esse assunto. Pirâmide etária nada mais é do que um gráfico. E esse gráfico nos dá informações. Na aula de matemática, ou na aula de qualquer outra disciplina, na aula de ciências, por exemplo, é normal de aparecer para a gente lá no material alguns gráficos, algumas tabelas. E aí, quando a gente olha para esses gráficos, olha para essas tabelas, a gente consegue tirar algumas informações que estão ali. A pirâmide etária é a mesma coisa. A gente vai observar essa pirâmide etária e vai tirar uma série de informações. É como se a pirâmide etária quisesse contar alguma coisa para a gente. Então eu vou observar e aí, com base na observação, eu vou entender o que a pirâmide etária quer me passar de informações. Então é dessa forma que a gente vai entender aí esse assunto de pirâmides etárias. Sempre vai vir para a gente em formato de gráficos. Gráficos parecidos com esse que está no nosso slide aí agora. Então esse gráfico
representado já é uma pirâmide etária. Então dá esse nome porque quando a gente estiver lá no primeiro ano, no ensino médio, a gente vai voltar a estudar aí as pirâmides etárias, na verdade no segundo ano do ensino médio, e aí a gente vai aprofundar um pouco nessa discussão e vai observar o seguinte, que inicialmente, quando se deu o nome de pirâmides etárias, observem aqui que essa estrutura, ela parece um pouco com a estrutura de uma pirâmide. Só que à medida que passa o tempo, e eu tenho aí diversos tipos de processo em relação à evolução da população, a população ela passa a viver muito mais tempo, essa pirâmide ela vai alterando o seu formato. E aí ela deixa de parecer ali como um triângulo e passa a ter uns formatos diferentes. A gente vai observar algumas coisas agora no sétimo ano, mas lá no ensino médio a gente vai desenvolver mais ainda esse assunto que envolve as pirâmides. Então nesse primeiro momento, observando aqui, o que eu consigo perceber? Falei que ela é um gráfico. Se é um gráfico, tem que passar para nós aí algumas informações. Então, de cara, eu já observo que eu tenho uma parte em azul e uma parte vermelha, que está fazendo aqui uma divisão dessa pirâmide entre homens e mulheres. Pode acontecer, por exemplo, então eu coloquei aqui homens do lado esquerdo, mas pode estar do lado direito, tanto faz, isso não vai influenciar em nada não. Então, dependendo lá da pirâmide que aparecer, mulheres podem estar de um lado, homens do outro, isso não influencia aí na nossa interpretação das informações que a pirâmide quer passar para a gente. Então ela sempre vai estar dividida, independente do lado, entre homens e mulheres. E eu vou ter também nessa pirâmide, pode aparecer na lateral, como está sendo mostrado aqui, ou em algumas situações, até aqui no meio da pirâmide, ou na divisão entre homens e mulheres, pode aparecer essa numeração aqui também. Essa numeração é uma faixa de idade. Então está mostrando a idade da população. Então essa primeira barrinha da minha pirâmide, ela está me mostrando a população que tem de 0 até 4 anos de idade. Quando eu vou para a barrinha logo acima, eu tenho a população de 5 até 9 anos de idade. Próxima barrinha é a população de 10 até 14 anos de idade. E aí a gente vai observar aqui a seguinte situação. Eu posso falar que a população de 0 a 4 anos, ela é maior do que a população de 5 até 9 anos. Como que eu chego a essa conclusão? Pelo tamanho da barrinha. Então, se eu observar aqui no caso dos homens, de 0 a 4 anos, eu tenho muito mais homens do que de 5 até 9 anos de idade. Mesma coisa nas mulheres. Então, de 0 até 4 anos, eu tenho mais mulheres do que de 5 até 9 anos. E aí eu posso fazer, observar nesses detalhes da idade, até chegar na faixa de idade aqui que eu tenho a população acima dos 80 anos. Olha aqui de curiosidade, como que fica bem visível, bem aqui no alto da minha pirâmide, ou no topo da pirâmide, o que está acontecendo? O azulzinho aqui que está representando os homens, ele está muito menor do que o vermelhinho que representa as mulheres. Então eu posso falar que as mulheres, elas vivem muito mais tempo do que os homens. Quando eu falo que as mulheres vivem mais tempo do que os homens, eu estou falando que a expectativa de vida. Então essa situação das mulheres viverem mais, eu dou nome a isso de expectativa de vida. Então a expectativa de vida das mulheres, ela é maior do que a expectativa de vida dos homens. Então eu consigo chegar a essa conclusão observando somente as informações que estão aqui na pirâmide. Então, de novo, é um gráfico, sendo um gráfico, eu tiro todas as informações que eu preciso dessa pirâmide. Então, eu mostrei aqui a divisão entre homens e mulheres, essa questão que envolve a idade. Então, eu posso pegar aqui, dependendo da faixa de idade que eu quiser, e fazer uma comparação, se eu tenho mais homens ou mais mulheres, se a população de uma determinada faixa de idade vive mais ou vive menos do que a população de uma faixa de idade diferente. Então a gente sempre vai poder fazer essas comparações. De qualquer maneira, a estrutura da pirâmide etária, ela sempre vai aparecer da forma que está sendo mostrado aqui, com uma divisão entre homens e mulheres e uma divisão também em relação às idades. Pode aparecer aqui na lateral, da forma que está sendo mostrado aqui agora,
ou essas idades elas podem estar aqui no meio da pirâmide, não tem problema. Da mesma forma que eu posso colocar homens e mulheres, inverter os lados aqui, não tem problema nenhum. De qualquer forma que tiver ali formada a nossa pirâmide, a gente consegue chegar a uma série de conclusões observando ali o que essa pirâmide quer me mostrar. Então ela vai me contar uma série de coisas que eu tenho que conseguir entender o que essa pirâmide está me contando em relação às informações. Então eu coloquei alguns tópicos aqui só para facilitar o entendimento, a interpretação dessa pirâmide. Então quando a sua base é larga, significa que temos uma população muito jovem. Sempre a base da pirâmide ela vai começar com as faixas de idade menores. Então aqui está sendo mostrado de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14. Então sempre a base da pirâmide me mostra ali a população mais jovem. Então quando eu tenho uma base muito larga, que é o que está sendo mostrado aqui, ó, então eu vou falar que a população ela é então muito jovem. Então essa informação que eu consigo chegar. Quando eu chego na população aqui, ó, acima dos 60 anos de idade, que é a população formada lá pelos velhos, pelos idosos, então o que está acontecendo aqui nesse caso? Essa população, ó, aqui ó, a partir dos 60 anos em diante, ela é menor. Ó. Então eu consigo observar que ela é muito menor do que a população de jovens que está aqui na base da pirâmide. Então a pirâmide também me dá estas informações. O meio da pirâmide, que é a parte central, corresponde aos adultos e o topo da pirâmide corresponde à população de idosos. Então a população de adultos eu sempre vou pegar aqui, ó, a partir dos 20 anos de idade. Então de 20 anos até 59 eu tenho a população de adultos, o meio da minha pirâmide formada pelos adultos ali. E de 0 até os 19 anos, eu vou classificar essa população como jovens. Então, os jovens de 0 até 19 anos, de 20 até 59 anos são os adultos, e de 60 anos em diante, a população formada aí pelos idosos. Então, é dessa forma que eu faço a divisão. Então, diversas análises podem ser feitas, portanto, considerando a estrutura gráfica. Então, considerando a pirâmide etária, várias conclusões a gente pode chegar. E aqui é uma informação importante. Quando a gente pega um prefeito, o governador, um presidente da república, eles observam esses dados que as pirâmides etárias mostram para a gente para tomar uma série de decisões. Decisões, por exemplo, como se a gente está olhando essa pirâmide, está vendo que a base ela é muito larga, quer dizer que eu tenho muitos jovens. Se tem muitos jovens em uma cidade ou no estado, o que aquele governante tem que fazer? Fazer investimentos para a população jovem. Criar, por exemplo, mais escolas para conseguir receber todos esses jovens. Então isso é uma decisão que um prefeito, um governador, um presidente, ele toma com base nesses dados da pirâmide. Se eu tivesse aqui uma situação em que a população de idosos acima de 60 anos fosse muito maior do que está sendo mostrado aqui, ia significar que o governo, por exemplo, ia ter que fazer investimentos para pensar na previdência, que é a aposentadoria, né? Então o governo teria que pensar na aposentadoria dessas pessoas, teria que pensar mais na questão da saúde da população idosa, então preparar os hospitais, os médicos para fazer o atendimento dessas pessoas. Então essas informações da pirâmide, elas são importantes até para a decisão por parte aí dos governantes. Eles usam esses dados para tomar decisões importantes aí, que envolvem a população como um todo. Então aqui, ó, mostrando para a gente agora a pirâmide etária brasileira, uma comparação do ano de 1960 com uma comparação de 2020. Essas pirâmides foram feitas aqui, ó, no ano de 2017. Então, por isso que 2020 está como uma projeção, que era em 2017 o que a gente imaginava que a nossa pirâmide estaria em 2020. Então, se eu chego agora em 2021, eu vou observar que, de fato, a nossa pirâmide ela está bem semelhante com essa projeção aqui de 2020. Então, a gente pode pegar essa projeção de 2020 e entender como sendo aí a projeção mais próxima da situação atual da população brasileira. Então, quando a gente faz uma comparação e observa
que está acontecendo aqui? A população ela está começando aqui, ó, em uma determinada faixa de idade, a ficar um pouco maior do que a população de jovens. Nos anos 60, 1960, eu tinha aqui os jovens de 0 a 4 anos, de 5 a 9, eles estavam numa proporção maior. Quando eu chego em 2020 ou até 2021, essa população formada ali pelos jovens, ela está começando a diminuir e está aumentando agora a população de adultos. Significa então que o Brasil está começando a ter mais adultos do que jovens. Então é isso que a pirâmide está me mostrando. Então, de novo, a divisão entre homens e mulheres e a divisão em relação às idades. Então, quando a gente pensar na população brasileira, a gente já pode falar agora que a nossa estrutura está sendo mudada e a população de adultos já começa aí a ficar maior do que a população de jovens, o que antes era o contrário, era mais jovens que adultos. Hoje a gente está invertendo essa situação. Então podemos notar que, ao longo dos anos, nossa estrutura populacional vai perdendo o formato de pirâmide, que eu havia comentado com vocês. Então, inicialmente, um formato ali de pirâmide, e a gente vai mudando esse formato pouco a pouco, à medida que a estrutura da população também vai mudando. Isso está associado à mudança nos panoramas social e econômico do Brasil. Então, as condições vão mudando, melhora a economia, a população, parte dela, vai lá envelhecendo, começam a nascer um número menor de crianças. Então, todas essas situações influenciam ali no formato da pirâmide. Lá no ensino médio, a gente vai ver também o seguinte, que quando eu tenho essa pirâmide aqui no formato de um triângulo e ela começa a ir mudando o seu formato, a gente vai chamar isso de transição demográfica. Então, a gente vai aprofundar esse assunto um pouco mais à frente, mas a gente já pode adiantar que quando eu tenho a pirâmide parecida com um triângulo e, à medida que passa o tempo, ela começa a alterar o seu formato, eu dou um nome para isso, é transição demográfica, e essa transição demográfica, ela acontece em fases. Então não é da noite para o dia que eu tenho uma pirâmide parecida com um triângulo, e no dia seguinte ela já mudou o formato. Então isso vai acontecendo pouco a pouco ao longo dos anos, e aí então essa transição demográfica, ela vai sendo dividida por várias fases. Então vou passando pelas fases até completar esse processo que eu chamo de transição demográfica. Então agora que a gente já conhece muitas coisas, né, sobre as pirâmides etárias, já sabemos aí que ela é um gráfico, a forma que a gente vai utilizar para interpretar as informações, a gente pode avançar um pouquinho mais e pensar em relação à população brasileira da forma que ela está distribuída ao longo aí do espaço, ao longo do território. Então, quando a gente pensa nessa distribuição da população, a gente chega à seguinte conclusão, que eu tenho alguns locais no Brasil em que a população ela está mais numerosa, tem um número maior de pessoas vivendo em um determinado local, e em outras regiões eu tenho uma população muito pequena. Nós já vimos em uma aula anterior alguns conceitos importantes. Então eu expliquei o que é uma população absoluta, o que é uma população relativa, e aqueles conceitos eles são importantes aí para que a gente entenda esse cenário da distribuição da população ao longo do espaço, ao longo do território. Então, quando eu observo isso para o Brasil, eu posso falar que o Brasil ele tem uma população absoluta muito alta, porque a nossa população absoluta ela passa fácil aí dos 200 milhões de habitantes, 210, pouco mais do que isso aí de habitantes. Então, uma população absoluta muito grande, mas a nossa população relativa ela é baixa. A população relativa, nós vimos que é a quantidade de pessoas que eu consigo colocar no espaço de 1 quilômetro. Então, para calcular a população relativa de um local, de um país, por exemplo, eu pego todo mundo que vive naquele país, ou seja, eu pego a população absoluta, e vou dividir isso pelo espaço, pelo tamanho do meu território. Então, quando eu faço essa continha, faço essa divisão, eu descubro qual é a população relativa. Fazendo isso para o Brasil, eu vou encontrar um número aí próximo de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, dessa forma, de novo aqueles conceitos que nós já explicamos aí em aulas anteriores. O Brasil, então,
ele vai ter uma característica que ele vai ser um país populoso, mas um país pouco povoado. Ele é um país populoso, porque a população é muito grande, o tamanho dela como um todo, mas ele é pouco povoado porque ela não está distribuída em todo o espaço, está sobrando espaço dentro do território brasileiro, digamos assim. Então esses conceitos eles são importantes para que a gente entenda aí toda essa dinâmica que envolve a população. Nesse sentido, mesmo no território brasileiro, existem diferenças. A maior parte dos estados lá do norte e do centro-oeste tem baixa densidade demográfica. Então, no norte e no centro-oeste do Brasil, são estados em que eu tenho um número de pessoas vivendo nesses locais que ainda é muito pequeno se comparado com os estados do sudeste. Então, o nosso estado, Minas Gerais, está no sudeste. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Então, esses estados têm uma população muito grande. Muita gente vive nesses locais. No sul do Brasil também. Então, eu tenho lá Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Muita gente vive ali. Mas, quando eu vou para as outras regiões, a população ela é menor. É o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico de densidade demográfica. Então, o sudeste, que é a região nossa, ó, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, muita gente vive nessas regiões. Quando eu vou para o sul do Brasil, a mesma coisa, muita gente. Mas no centro-oeste a população ela é menor, no norte a população ela é menor, no nordeste ela já está num nível ali razoável. Então a gente pode falar que a população do Brasil ela está mal distribuída. Então tem muita gente ocupando um determinado espaço e muito espaço sobrando em outras regiões. Então, por isso que eu falo que a população relativa do Brasil ela é baixa. Então, dessa forma, a gente analisa a distribuição, né, da nossa população e afirma que ela é uma distribuição desigual, porque eu não tenho essa população bem distribuída. Por isso, uma população distribuída de forma desigual ao longo do nosso território. Então, apesar do grande crescimento, a população não se distribui igualmente pelo território, que a gente acabou de falar, e há estados com maior população relativa do que outros, o que demonstra uma concentração populacional ao longo de algumas regiões. É isso que esse mapa está me mostrando. Então, eu tenho no mapa uma legenda, então acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, então são os tons mais escuros aqui do mapa. Então, nessas regiões mais escuras aqui no mapa, são os locais em que eu tenho muita gente vivendo. E nas áreas mais claras, são os locais em que eu tenho uma quantidade de pessoas vivendo que ainda é muito pequena. Então, quando a gente olha esse mapa, e observa ali a questão das cores, fica bem mais fácil da gente entender que a população do Brasil ela está, boa parte dela, vivendo só em um pedacinho do nosso território. A maior parte do espaço ele está, digamos assim, entre aspas, vazio, com poucas pessoas vivendo. Então é legal a gente pensar nessas situações aí também. Avançando aí um pouquinho mais, a gente pode falar então dos movimentos populacionais. O que são esses movimentos populacionais? É o deslocamento das pessoas de uma região para outra. Então a gente pode pegar esses locais em que eu tenho muita gente vivendo, por exemplo, deslocar com essa população para regiões em que eu tenho mais espaço, por exemplo. Mas por que não acontece isso? Eu tenho que observar várias situações para poder dar essa explicação aí para vocês. A gente pode olhar que no local em que eu tenho um número maior de pessoas vivendo, são locais em que eu tenho geração de mais emprego para as pessoas, então tenho mais facilidades, de repente, para um tratamento médico, mais acesso ali às escolas. Então isso facilita, muitas vezes, para que as pessoas fiquem concentradas num número muito grande num determinado local. Se eu vou para uma área em que a população é pequena, eu vou ter mais dificuldade em relação a essas situações. Conseguir um emprego, por exemplo, tem poucas empresas, então não vai ter emprego para todo mundo. As escolas, por exemplo, de repente tem uma escola e ela não dá conta de atender a população se ela começar a aumentar muito em um determinado local. Então tem que observar esses detalhes. E aí, em função disso, eu tenho situações que vão, em algum momento,
favorecer a permanência das pessoas em um local e outras situações vão obrigar as pessoas a sair desse local. Então eu tenho aqui condições quando elas são desfavoráveis. Quando eu estou num local que não tem o que eu preciso, esse local ele acaba me obrigando a mudar para alguma outra região. Então isso eu chamo de repulsão populacional. Se eu vivo em um local que não tem, por exemplo, abastecimento de água, então a gente sofre ali, por exemplo, com problemas de seca, chove pouco, ou a água, no caso aqui de Minas Gerais, a nossa empresa é a Copasa, então a Copasa não consegue chegar com água até a região onde é que as pessoas vivem. Então, insatisfeitas aí com essa situação, as pessoas acabam migrando, indo para outros locais. Então isso está causando uma repulsão, estou expulsando aquela pessoa dali porque não tem o que ela precisa. Então é uma condição desfavorável. E essa pessoa então ela vai buscar um local que tenha as coisas que ela precisa. Se eu estou no local que não tem água, vou procurar um local que tenha. No local onde eu vivo, não tem emprego para todas as pessoas. Então eu vou sair do local onde eu vivo e vou para um outro local em busca de oportunidades de emprego, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente pode pensar em locais de repulsão, que é aquele local que está te obrigando a sair dali porque não tem o que eu preciso, e eu vou para um local de destino, que é um local de atração, que tem as coisas em que eu necessito. Então a maior parte da população ela fica num determinado espaço, porque naquele espaço tem o que a maioria das pessoas precisam ali. E aí, esse mapa que aparece aqui no nosso slide, ele está me mostrando essas situações. Como que a população brasileira tem se deslocado, isso aqui na década de 2000. Então eu tenho pessoas que saem aqui do Nordeste, então se eu olhar a corzinha aqui na legenda, eu consigo identificar as regiões do Brasil. Então eu tenho gente que sai do Nordeste e vem aqui para o Sudeste, mas eu tenho gente que faz o caminho contrário, sai do Sudeste e vai para o Nordeste. Essa região aqui embaixo é o Sul do Brasil, a gente vai estudar ela esse ano. Então eu tenho na região Sul pessoas que se deslocam, que vão e vêm aqui no Sudeste do Brasil. O amarelinho é o Centro-Oeste, então no Centro-Oeste eu também tenho pessoas se deslocando, na região Norte. Então essas pessoas só se movimentam, só se deslocam, porque elas estão atrás de coisas que vão ser melhores para ela. Eu estou saindo de um local que não tem o que eu preciso e vou atrás, vou em busca de um outro local que tenha as situações que eu preciso ali. Tratamento de saúde, uma escola, um emprego. Então não tenho na minha cidade, vou atrás disso em outros locais. Então isso faz com que a população se desloque, são os movimentos populacionais. E para encerrarmos aí a nossa aula de hoje, basta citar aqui dois conceitos importantes que vão aparecer muito para a gente em exercícios, à medida que a gente estiver lendo lá o material, vai aparecer essas informações, que é o êxodo rural e a pendularidade ou movimento pendular. Então eu tenho que entender o que significa esses dois conceitos aí. Então, para fechar a nossa aula, dois conceitos importantes. O êxodo rural é simples, ele é o processo em que as pessoas estão saindo do campo e vindo em direção à cidade. Então as pessoas que vivem na zona rural, por exemplo, deixam essa zona rural, deixam o campo e vêm para a cidade. No campo, por exemplo, já tem ocorrido aí um movimento de mecanização, de levar tecnologias para o campo. Quando essa tecnologia chega no campo, no espaço rural, em muitos casos, gera perda de emprego para a população. Então, se eu tinha alguém que trabalhava na colheita de um determinado produto, e aí chega, por exemplo, um novo modelo de trator que faz esse trabalho de colheita, então eu não preciso mais desses trabalhadores. Eles acabam perdendo o emprego e vêm em direção à cidade. É o chamado êxodo rural. Então eu saio do campo e venho para a cidade. Eu dou nome a isso de êxodo rural. E aí, quando essas pessoas chegam à cidade, às vezes, de repente eles vão ter mais dificuldade. Morar na cidade custa muito mais caro do que viver no campo. Então tem mais dificuldade para adquirir lá uma casa, para poder morar, dificuldades para conseguir emprego também. Então não é simplesmente sair do campo e chegou à cidade e está tudo resolvido. Ao chegar à cidade, eu tenho que conseguir criar uma estrutura mínima para que eu consiga sobreviver.
um local para morar, uma fonte de renda, tenho que conseguir um emprego. E acontece muito de repente eu morar em um local que vai ser distante do meu emprego. Então eu moro num local mais distante, porque às vezes é mais barato, mas eu consigo um emprego em um local que não é tão próximo da minha casa. Então tenho que deslocar diariamente para trabalhar, por exemplo. Então isso que eu chamo de pendularidade. Um exemplo, imagine que sua família viva no município de Ibirité e os seus pais trabalham em Belo Horizonte. Então eles têm que sair de Ibirité e vir para Belo Horizonte para trabalhar durante o dia. Chega lá no final do dia, eu saio de Belo Horizonte, volto para casa em Ibirité. Então isso é um movimento pendular. Eu estou saindo de uma cidade, de um município, venho para Belo Horizonte, trabalho, volto para o meu município. Ribeirão das Neves, moro em Ribeirão das Neves, venho a Belo Horizonte, trabalho, volto para Ribeirão das Neves. Então são períodos curtos, períodos diários às vezes, coloquei aqui no slide. Então isso que é a pendularidade, ou um movimento pendular. Eu saio às vezes de uma cidade e vou para outra, para trabalhar, pode ser para estudar também. Então de repente eu não gosto das escolas que tem aqui na minha cidade, então vou estudar na cidade vizinha. Então todo dia você sai, vai à cidade vizinha, estuda, volta para casa. Isso também é um movimento pendular. Então esses dois conceitos são importantes aí para que a gente entenda a sequência do nosso conteúdo de geografia. Então com isso a gente encerra aí a nossa aula de hoje, deixando aí questões para que vocês possam fazer a respeito das pirâmides etárias lá no nosso PET, no nosso material aí da Secretaria de Educação. Grande abraço a todos, em breve estaremos aí de volta com mais conteúdos de geografia.